Neste instante divino, neste ambiente de paz, rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, aos seus emissários divinos, à nossa consciência amada, aos elementos e elementais que nos amparam e nos sustentam, para que possamos juntos, nesse círculo de permutas incessantes, conforme as instruções de André Luiz, possamos gerar elementos definitivos para a cura do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Para que serve o Evangelho é a temática de hoje. E para versar sobre essa temática, a nossa amada amiga, na realidade eterna amiga, há milênios estamos juntos, a Márcia Ribeiro Prazinos. Então, César é que amorosamente nos conduz até vocês. E vocês, telespectadores, tente mensurar o quanto vocês são importantes para nós. Porque sem vocês, sem a vossa audiência, não existia nem esse canal, nem esse propósito, porque não teríamos com quem falar. E também aos corações solidários e fraternos que nos ajudam, até financeiramente, e com todo o trabalho de desprendimento de várias formas para que isso tudo possa acontecer. As emissoras e empresas parceiras também. Então, a tudo e todos, em nome do Cristo, mais uma vez, a nossa eterna gratidão. Seja bem-vinda, alma querida, eterna amiga, para mais um diálogo entre livres pensadores. Saudações, Sebastião. Gratidão pelo convite. É uma alegria muito grande estar neste canal de tanta luz. Cumprimento todos os internautas que estão nos assistindo, que eles possam ter momentos assim bastante felizes com o que nós vamos trazer para eles hoje, porque nós vamos nos debruçar sobre uma pergunta essencial: para que serve o Evangelho? Nós vamos buscar aqui as revelações da alma, vamos fazer recordações imortais daquilo que nós somos, e como luz, o Evangelho, ele dissipa as sombras. E a sombra da ignorância sempre precisa ser diluída. Como caminho da consciência em ascensão, o Evangelho nos leva a essa planificação do nosso espírito, da nossa ascensão. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade e espero que possamos, juntos, no nosso diálogo, porque a maior parte das boas e grandes explicações serão dadas por você. Mas eu trabalhei o capítulo 5 na parte 2. Então, pediríamos ao César que projetasse para nós a apresentação. Obrigada, César. Então, como nós estamos vendo, vamos trabalhar o livro Despertar da Consciência, do Sal da Terra, a Luz do Mundo. O capítulo 5, a parte 2, que tem como título Para que serve? Pode passar, César. E esta árvore faz parte desse capítulo, como já foi explicado na primeira parte. E o capítulo ele consta desses 4 itens. O que é, nós já fizemos a primeira parte, hoje nós estamos para que serve a segunda parte. Pode passar, César. E qual o objetivo que eu coloquei para falarmos dessa segunda parte? É mostrar como cada pessoa, ao seguir os ensinamentos do Cristo, torna-se um farol que ilumina ambientes de escuridão
espiritual e moral. Também despertar a consciência sobre a responsabilidade cristã, enfatizando que ser sal da terra e luz do mundo é um chamado para nos transformar, para transformar o meio em que nós vivemos com atitudes, com palavras, com ações coerentes e que também, claro, com o Evangelho. Demonstrar o poder revelador da luz espiritual. E para isso nós vamos explicar como a luz de Cristo revela verdades ocultas, promove cura interior e convida à conversão sincera. Incentivar também a vivência prática da fé, estimulando que seremos agentes ativos da luz divina, levando esperança aos que ainda vivem nas sombras da ignorância espiritual. E vamos nos conectar com o ensinamento para que serve o Evangelho na vida cotidiana. Esses são os objetivos e esperamos atingi-los com esse bate-papo entre eu e o nosso querido Sebastião Camargo. Pode passar, César, por favor. É a pergunta. Você gostaria de falar já aqui, Sebastião? Nós vamos deixar você discorrer primeiro e na próxima. Tem outras perguntas que eu coloquei. Então, César, por favor, pode passar. Página 240, bem no início do capítulo. Sebastião escreve: o Evangelho é a fonte da vida e luz que a direciona no caminho da consciência, na interminável escala do ser e do saber. Ele é a solução para todos os entraves, dos mais simples desafios aos mais complexos e audaciosos empreendimentos. Veja a profundidade desta abertura, que já é colocado logo no início do capítulo. Mas vamos caminhar, César. Pode passar. O Evangelho é fonte de luz e sabedoria. Orienta a consciência e sustenta o ser, na sua busca infinita pelo crescimento moral e espiritual. Também na página 240 ainda. Pode passar, César. Ante a dor e os desconfortos promovidos por essa peregrinação intermina, o Evangelho é o antídoto eficaz ante os mais improváveis obstáculos e as mais iminentes intempéries nas futuras etapas, principalmente nas aparentemente impossíveis de serem vencidas ou nobremente superadas com êxito almejado. Aqui eu entendo que o Sebastião quis dizer com isso o nosso esforço, a nossa fé, a nossa perseverança, quando se trata de cuidar da que está causando um desconforto em nós, seja ele uma doença ou algo que nos preocupa, que ainda necessita de uma solução, quando nós temos a capacidade de colocar esse antídoto, que é, na verdade, a fé, a esperança em dias melhores, as coisas ficam melhores. Pode passar, César, por favor. Então, o remédio para as dores da alma, diante das dificuldades e sofrimentos da vida, ele atua como esse antídoto eficaz, trazendo força, consolo e direção. São conclusões também que eu estou trazendo sobre o texto anterior. Pode passar, César. Não foi por acaso que Emmanuel, aí é Sebastião escrevendo, que Emmanuel rememorou o evangelista em suas
elucubrações, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Lá na página 200, aqui está errado, não é página 204, é 242 aqui. E essa citação está em Mateus, no capítulo 9, versículo 35. Passa essa tela, César, por favor. Então, aqui eu já entro com uma pergunta para você, Sebastião, porque se trata de cura. Com a união entre a pregação do Evangelho, do Reino e a cura das enfermidades, revela a totalidade da missão de Jesus, segundo o Evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 9, 35. No final desse capítulo, Emmanuel vem dizer que, ou recomendar, pregue o Evangelho do Reino para os teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E traça um roteiro, sem que o seu pensamento se modifique, sem que a tua vontade comande o barco orgânico para o bem. Os remédios da medicina acadêmica não passarão de medidas em trânsito para a inutilidade. Então, como a união entre a pregação do Evangelho do Reino e a cura das enfermidades revela a totalidade da missão de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus. Então, o próprio Cristo, num dado momento, ele fala: eu sou a luz do mundo. Ou seja, a lei, o nosso modelo, o nosso guia. Eu sou o pão da vida. Quem me vê, vê o Pai. Então, quando ele mostra essas duas polaridades, nós sabemos que ele é o Evangelho personificado, e quando Emmanuel narra que ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, e Joana de Ângeles lembra-nos que ele é força, vitalidade e vida. E tudo que Jesus mais queria é que cada um tornasse um evangelho vivo na ação. Porque fica muito claro quando ele recomenda: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Porque, em realidade, o Evangelho recebe o nome de amor. E Joana de Ângeles fala que, como amor, é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças. Porque ele gera a vida, o pão da vida, ele nutre a vida, coma, esse é o meu corpo que é dado por vós. E ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Então, quando ele lembra-nos de nossos potenciais, afirmando: sois deuses, e mais adiante, farão coisas maiores do que agora faço. E o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, o Evangelho. Então, no processo de autocura, com a certeza que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa própria consciência, o que nós vamos fazer é trazê-lo para a ação. Quando André Luiz narra que a oração é força, é vibração, é poder, e ela começa lá onde a consciência se expande, segundo Joana de Ângeles. E é o mais perfeito mecanismo no processo de planificação e o mais potente no processo da autocura. Então, se está em nossa consciência, quando oramos, esse evangelho que está na nossa consciência vem para a mente. E quando ele aproxima-se da mente, transforma-se na vontade, e a vontade em ideias, em pensamentos, em ideias, em palavras e atitudes. E quando esses pensamentos são positivos,
na aglomeração transformando-se em ideias, segundo Joana de Ângeles, as ideias enobrecedoras. E quando essas ideias nobres se juntam, formam planos. E os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Por isso que Jesus curava com a palavra, dava uma ordem à distância. E a pregação do reino divino aos nossos órgãos é a palavra não verbalizada. É o diálogo dos sentimentos, conforme está em nosso livro também no capítulo 10º. Então, a linguagem dos sentimentos, a linguagem do amor vivenciado, que é esta força revitalizadora gerando, nutrindo e organizando a vida, ao projetar-se destas ideias, destes planos, elas mergulham no íntimo de cada célula, não só para curar o que está acontecendo, o que nós chamamos de fenótipo, o que está acontecendo no comportamento celular, mas ela chega também para mudar a causa, o genótipo, a reprogramação celular. E nesse vai, após o acontecimento, vai, não peques mais. Porque nessa intenção da cura, o que é pensamento, o que é ideia, o que é intenção, o que é planos, esse energismo vai transformando-se em forças diversas e chegando na intimidade das células, começa num processo de reorganização e revitalização a construção de uma nova célula, porque o processo de autocura, a velha célula doente é substituída ou é criada uma nova a partir da consciência da que está em ação. Quando ela duplica-se, já está com a intenção de cura na ideia, nas palavras verbalizadas ou não, e no conteúdo que nós vamos assimilando pelo ar, pelo sol, por vários mecanismos, vai construindo a nova célula e a cada segundo acontece a morte e o renascimento de 100 a 600 milhões de células. E só para lembrar e finalizar, somos células do corpo do Cristo. Quando com Ele conectamos e temos ainda a certeza que Ele está dentro de nós, porque é duas coisas, Ele está dentro de nós e nós dentro dele. Ele dentro de nós é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Nós dentro dele somos células partícipes ou participando do universo consciencial que conduz o planeta inteiro. Gratidão, Sebastião. Que riqueza e que coerência. E aí você, com a sua bondade, com a sua sabedoria, pode passar, César, por favor? Quer ver? Ele traz para facilitar mais ainda e referendar tudo sobre a cura, essa mensagem belíssima, governo interno, lá no Pão Nosso, onde o Emmanuel diz assim: antes subjuga, palavras do abertura da mensagem, né? O Paulo na primeira carta primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de algum modo ficar reprovado. E o Emmanuel, pode passar, César, por favor. O Emmanuel, ele vai trazer uma mensagem belíssima e vai explicar que efetivamente o corpo é a miniatura do universo. No Pão Nosso 158. Pode passar, César. Que traz para nós toda essa explicação que o Sebastião acabou de acrescentar, porque está no livro contido de uma forma belíssima.
Então, nessa mensagem, Governo Interno, que é colocado pelo Sebastião no livro, ele coloca trechos, mas eu achei interessante trazer também essa parte da mensagem. O Emmanuel escreve: é imprescindível, portanto, saber governá-lo. O quê? Governar o corpo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável que esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana, todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos ao poder do domínio. Então, essas palavras também do Emmanuel, no seu contexto, têm muito significado. Passa, César, por favor. E aí, claro, que eu vou passar para o Sebastião explicar para nós o que é a substância passiva, Sebastião. Essa lição é uma das mais encantadoras que eu já vi em toda a vida. Então, quando Paulo de Tarso fala, antes subjugo o meu corpo, ou seja, educo o meu corpo, disciplino o meu corpo para que ele torne-se um mecanismo para que eu possa servir o Cristo, que ele reduza à servidão. E quando Emmanuel fala que é uma cópia perfeita do universo, e ao mesmo tempo ele fala, é imprescindível saber governar. Governado. Como que eu posso governar essa força passiva porque ela não determina por si? E é o que nós chamamos de reprogramação. Ele fala, é uma representação material terrestre, mas da personalidade espiritual, já que nós estamos vendo aqui a materialização do nosso perispírito, conforme André Luiz. Então, o corpo físico em si é uma materialização do perispírito, que é uma materialização da mente. E a mente é uma emanação da consciência. Então, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Porque, segundo o Dr. Bruce Lipton, o autor de Biologia da Crença e Evolução Espontânea, ele fala que, via de regra, as nossas células são mais comandadas pelo entorno do que por nós mesmos. Então, quando eu percebo que essas forças são passivas de minhas orientações e elas não determinam por si. Agora, se eu não tenho ordem, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho o saber, não tenho o conhecimento, elas vão me dominar. Joana de Ângeles mostra que o corpo físico pode entrar num processo de taquicardia, de comichões, de abrição de boca, um monte de coisas quando eu quero mudar. Porque eu não tenho conhecimento e não sei fazer o convite. Quero que ele me obedeça porque quero, mas não sei convidar esses pequeninos seres para evoluir comigo sem expulsá-los. Porque por qualquer coisa eu quero me livrar da dor. E a dor às vezes é um desespero das células e às vezes até uma rebelião por falta de nutrientes, por falta de direção. E quando elas gritam, o corpo grita que está doendo, ele quer atenção. Porque um simples toque nas têmporas, que nós chamamos assim, e dependendo do movimento que fazemos, às vezes a dor de cabeça está dilacerante. Então são pontos de acupuntura que, quando a gente faz os movimentos corretos, no sentido horário, canalizando energias, no sentido anti-horário, dispersando, tirando o que está perturbando, ou colocando as ideias num movimento positivo saudável, o corpo percebe que nós estamos querendo o teu bem, estamos acolhendo, então ele nos obedece com uma facilidade extrema. Tanto que o meu corpo, se eu quiser ficar sem comer 12 horas, 20 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele não me atormenta
por necessidade de comer, porque ele sabe que se eu deixar de alimentar o físico, ele vai ter o espiritual equivalente e às vezes até muito superior. E ao mesmo tempo, durante a palestra, não tem necessidades fisiológicas. Não tiro os pés do chão, eu saio do corpo e ele fica tranquilo, sereno, e a palestra transcorre na mais perfeita harmonia, sem nenhum atropelo no sentido entre mim e ele. Então, quando você faz a pergunta, o que é essa substância passiva? São elementais. Todo o nosso corpo biológico, o universo perispiritual é feito de elementais. Elementais que comandam o corpo, que comandam cada sistema, cada órgão, cada célula, cada molécula, cada átomo, cada partícula atômica, partícula subatômica, infratômica, até a origem da vida, onde dois princípios inteligentes ou mais se unem, formando a primeira consciência elemental. Em si, são forças que estão à sua disposição. Agora, se você não conduz, alguém vai conduzir. Um simples alimento pode dar ordem ao nosso corpo, porque ele traz os instintos, traz as sensações, traz emoções, traz até ideias dos seres que passaram por eles, que cuidaram, que cultivaram, se for o caso da proteína animal, e às vezes até judiaram, bateram, espancaram. Então, essa energia traz esse conteúdo e quando chega no corpo, a tendência é ela fazer o que ela aprendeu por lá, se eu não tenho a vigilância para acolher e transformar. Que beleza! Você me fez lembrar também, estamos falando do governo do corpo, a lição do Pão Nosso A51, quando Emmanuel diz: pregue o Evangelho terno e amorosamente aos seus órgãos, que eles são vivos e educáveis. Exatamente tudo isso que você explicou, conversar com as nossas células, conversar com o nosso corpo, dar atenção, isso é governar. Quando as pessoas aprenderem, Sebastião, a fazer isso, as doenças vão gradativamente se diluindo, não vão aparecer mais, você não acha? Eu tenho certeza. E vamos supor que elas podem argumentar. Como eu vou dialogar com os meus órgãos? Tudo bem, vamos falar que você não consiga fazer isso de imediato. Mas você pode dialogar com seu alimento. Fazendo um diálogo com o alimento na hora da confecção, ou se já está pronto na hora da oração que você vai fazer antes de comer, no diálogo que você faz quando você está pegando ele lá dos recipientes, quer sejam as panelas ou as travessas onde foi colocado. Então, todo o seu propósito de vida, isso é pregação do Evangelho, e principalmente o que você vai fazer depois que comeu. Então, na hora do banho, a atenção que você dá para a água, o respeito que você usa, todo o universo que entra no seu próprio universo biológico. A música, a leitura, o alimento, tudo que entrar no seu universo precisa da sua orientação, e essa orientação é a pregação do Evangelho. Esse cuidado, essa vivência. Agora, a pregação em si, que Emmanuel está falando, é você levar a sua consciência para dentro da consciência do órgão e dialogar com ele de igual para igual, como Jesus fez conosco. De onde veio esse moço, esse avatar? Onde ele estava? Segundo o Ramatiz, ele gastou 1000 anos para chegar até nós fisicamente. Onde ele estava? Nas informações que temos de Chico Xavier, ele e os demais luminares que antes governavam o nosso sistema solar estão governando 1/4 da galáxia hoje. Então não se trata de qualquer ser. E se ele veio de altas hierarquias, altas vibrações e miniaturizou uma fração para ficar do nosso tamanho, um pensamento nosso, de nossa consciência, miniaturiza e fica do tamanho de uma célula, de uma molécula, de um átomo. E dialoga consciência a consciência.
como Pietro Baldi nos ensina. Então, o fenômeno encara o fenômeno. A minha consciência encara a outra consciência. Não apenas compreende, ama, se coloca no lugar do outro, vivendo a experiência do outro, e fica como uma transfusão da nossa alma para outra alma. Quando o órgão está com deficiência, eu vou enviar virtudes da minha essência para ajudar, como Jesus fez com Verônica. Senti desprender do meu âmago virtudes que vêm para a minha mente e se transformam em bioenergia, num plasma divino. E esse pão da vida, essas virtudes, se transformam em hormônios também, leis que vai ordenar, reordenar, harmonizar. Então me transformo na luz do mundo e no pão da vida. Isso é a pregação do reino divino aos nossos órgãos. Ai, que lindo, Sebastião. Mas eu não posso deixar também de lembrar que você nos ensinou a magnetização da água. Através da luz do sol, nós passando essa água de um copo para o outro e mentalizando que ela está se tornando uma substância curativa com aquilo que nós estamos pensando. Esse também é um outro processo de pregação, no contato que você fez com os cristos que estão no sol. Nessa imantação da água, não só com a energia deles, mas com a energia do Cristo que está em ti, esta água é um evangelho vivo. Quando você sorve, é a pregação do evangelho também. E é brincando, tomou Doril, a dor sumiu. Porque Sim, com funciona certeza. imediato, com certeza. César, pode passar. Então, aqui eu vou definir. Governo interno é indispensável que esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Nós temos que tomar conta realmente do nosso corpo. Pode passar, César. E aqui eu coloquei uma tese. Deus disse assim: façamos o homem. E aí nós vamos ter templos iniciáticos, quando não sabíamos ainda nada, não tínhamos uma ciência desenvolvida, e vão surgindo, pode ir passando, César, devagar, vão surgindo os templos em várias regiões do nosso planeta que não havia conexão. Por exemplo, nós tivemos no Egito, na Grécia, na China, na Índia, templários, avatares que chegaram na Terra. E Jesus, então, em cima desses ensinamentos, ele vai criar uma plataforma para preparar Moisés, que trará para nós, com a mediunidade dele, a justiça. E vai continuando. A justiça chega com Moisés, ele continua outra plataforma para chegar novos ensinamentos agora com Jesus, e Jesus vai nos trazer a verdade e o amor. Em cima da plataforma de Jesus, como ele promete para nós, chegará para nós a doutrina espírita. Pode ir passando, César, eu acho que está meio desconectado. Então, essa última plataforma, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o que a doutrina espírita traz para nós? A verdade. A verdade que vai criar uma abertura para que o ser realmente passe a se autoconhecer. Quem é esse ser, esse espírito que chegou na Terra? Ele precisa de todas essas informações, ele está recebendo uma pedagogia celeste, gradativa, que não está concentrada num único lugar. É um grande, enorme quebra-cabeças,
onde as mensagens chegam através de Moisés com colocações coercitivas, através de Jesus, pelo amor, pela prática, pelo exemplo, e a doutrina espírita, então, vai nos explicar o ser. Qual o objetivo de tudo isso na alma do ser? É desenvolver o amor. E como tudo isso interage uns com os outros? Se nós... Continua, César, pode continuar. Então, veja bem, aqui nós temos Moisés que vai trazer para nós a paz, através da justiça, vai pacificar as emoções, porque vai domar os instintos e vai levar esse homem a ir buscando já essa paz. Pode continuar, César. Essas são regras, a lei que chega com Moisés. Mas nós vamos receber também João Batista, que vai preparar a chegada de Jesus, porque Jesus vai nos convidar: venha a mim todos vós que estão aflitos, e eu os aliviarei. Então, o João Batista ele está nessa intersecção entre Moisés e Jesus. Ele faz essa ligação, ele é o precursor de tudo isso. Pode continuar, César, passando. Eu até coloquei setas para que vocês percebam como nós estamos sendo guiados pela espiritualidade do amor. Né? Então, antes que nós tínhamos a dor imensa na época de Moisés, com Jesus nós vamos transformar para este amor, que é a nossa busca nessa evolução que nós estamos. Todos nós queremos ser felizes, queremos ser saudáveis. Então, isto resume, na verdade, pode passar, César. Em Moisés nós temos um homem velho, em Jesus nós temos um homem novo. E na doutrina espírita nós trabalhamos a horizontalidade dessas informações com consciência. Então nós temos que aprender a crescer, a evoluir com consciência. E esses livros do Sebastião e os ensinamentos que o Sebastião nos traz, esse despertar da consciência, eu não tenho palavras para passar para vocês o que eu sinto nessa conexão macro que chega para nós, esse convite maravilhoso nos mostrando que a verdade, como Jesus falou, conheça a verdade vos libertará, que esta verdade é nós termos esse governo interno do nosso corpo, esse governo da nossa alma e do nosso espírito, não sermos pesados para os outros e sermos felizes e saudáveis. É um projeto que todos nós vamos realizar, sendo pelo amor ou pela dor. Então, vamos continuar agora, César, por favor. Então, o exemplo aqui, o exemplo vivo do Cristo, nós somos convidados a internalizar e praticar os ensinamentos do Evangelho em todos os aspectos da existência e nos tornamos, de verdade, evangelhos vivos na ação. Pode passar, César. Página 240. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Olha a frase maravilhosa do Sebastião no livro, lá na página 240. Pode passar, César. Caminho do progresso e da libertação interior. Servir com amor e espontaneidade liberta a alma, enriquece a consciência e desperta recursos internos
para superar todos os desafios. Despertar da consciência do átomo ao anjo, Sebastião. Pode passar, por favor, César. Eu escrevo original, quando está original, são palavras textuais do livro que eu trago para vocês. Então, nós colhemos os frutos sancionados da liberdade íntima, promotores das florestas magnificentes, da paz interior e do oásis dos jogos fulgurantes das forças de estímulo pertinentes à autoiluminação. Pode passar, César. Então, a verdadeira liberdade interior, ela floresce quando nós cultivamos a boa vontade e a disposição de servir com humildade e fé. Esse fruto nos conduz a essa paz íntima e essa autoiluminação. É o que eu vou concluindo do que tudo isso que nós estamos falando. Pode passar, César. Sebastião continua. A união com o Cristo é a chave para a verdadeira grandeza espiritual. Viver e agir em nome dele é motivo de honra e glória. Meimei complementa a ideia com a ternura característica da sua alma, confirmando a força da fé ativa e do amor transformador. Sabemos que a Meimei cuidava das crianças, era professora. Então, o Sebastião coloca esse detalhe sobre a Meimei que toca muito os nossos corações. Pode passar, Sérgio. Se o reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus, buscar em primeiro lugar o acesso a esse reino é a nossa meta primordial, pois tudo o mais nos será acrescentado. Segundo a proposta do divino mensageiro, para tanto, nós devemos saber querer em consonância com as leis que regem a vida, a fim de identificarmos a paz de consciência e a luz do dever fielmente cumprido. É o que conclui o Sebastião. Pode passar, César. A pirâmide da elevação tão somente se alteia com a necessária segurança quando erguida em 4 ângulos distintos. Pode continuar, César. Aí, olha o que o Sebastião coloca aqui. Compreender, aceitar, amar, servir. E depois ele explica. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Pode passar, César. São leituras do livro. E Fénelon, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Sebastião traz para nós: tudo é fácil para aquele que crê e ama. As facilidades são enormes quando dispomos de conhecimento e pretendemos, com nobreza e boa vontade, empunhar a charrua e arar o solo fértil da nossa consciência. Olha que convite. É trabalhoso, mas a introspecção, a meditação, os estudos, as boas leituras, tudo isso é que nos faz obter essas conquistas que está proposta aqui pelo Sebastião. Pode passar, Sérgio, por favor. Quando alguém se eleva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Tá lá na página 243. Pode passar, Sérgio. Sebastião, como o conceito de que somos um
se relaciona com a ideia de que as ações individuais afetam o coletivo, tanto positivamente quanto negativamente. Página 244 a 243 a 244. Você gostaria de falar alguma coisa aqui? Com certeza. Então vamos imaginar uma coisa bem simples. Então você pega um pequeno alfinete, aquele com a pontinha mais aguda que você imaginar. E pega uma das partes mais sensíveis do corpo, que às vezes são as nossas falanges, são bastante sensíveis, e começa a espetar devagarinho, não para furar, só para você sentir a dor. Inicialmente você vai sentir a dor localizada ali na falange onde você escolheu. Daqui a pouco você vai estar sentindo a dor no dedo inteiro, na mão inteira, no braço inteiro, no corpo inteiro. Mas ao mesmo tempo, se você fizer o gesto, agora não provocando a dor, mas vamos supor que o seu dedinho esteja doendo de fato, e você toca com outro dedo, com outra falange, na direção do que está dolorido, e vai fazendo como se fosse um giro no sentido anti-horário para liberar o energismo, o excesso, o acúmulo sem proveito, o desbloqueio de coágulos. E depois inverte e gira no sentido horário, você vai sentir o bem-estar na falange, no dedo inteiro, na mão inteira, no braço, no corpo inteiro. Não por acaso, Leon Denis fala que o exemplo benéfico de um, ou o fracasso, no sentido maléfico, altera o conjunto, altera o contexto. Porque nós estamos fazendo parte de um corpo vivo, que é o planeta Terra, que é o corpo ciclópico do Cristo, no qual somos células. E conforme Calderaro, em André Luiz, no Mundo Maior, as células não são simples fragmentos de carne. São pequenas almas que devem evoluir com as nossas almas. E se eu não der atenção para essas pequenas almas, uma única célula, segundo Bezerra de Menezes, doente, ela desequilibra o corpo inteiro. E ela está em conexão e assimila conhecimento do corpo inteiro, instantaneamente como nós, quando conscientes disso, nós assimilamos conhecimentos do planeta inteiro. Veja com Kardec em Obras Póstumas. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, humanas, pré-humanas, como animais, vegetais, minerais e reinos que antecedem até remontar à origem da vida. E ao mesmo tempo com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. A ponto de Joseph Kleber, na obra Além da Matéria, se tocarmos uma pequena grama, interferimos na estrutura de uma galáxia. E Hermínio Correia de Miranda também na obra Nossos Filhos São Espíritos. E é fato inconteste a experiência do centésimo macaco, porque ensinaram um somente. Levaram décadas, mas um grupo de cientistas japoneses ensinaram uma pequena bebê chimpanzé, que ensinou para sua mãe e foi repassando um ao outro, e eles deduz que quando atingiu o centésimo, eclodiu na ilha seguinte com 300 quilômetros de distância que não tinha conexão nenhuma com esta. E no decorrer de uma semana. No decorrer de um mês já percebiam quase em todas as ilhas daquele arquipélago, e no decurso de um ano, todas as espécies estavam fazendo a mesma coisa no mundo inteiro. Por isso que
por mais diminuta que seja a nossa exemplificação, ela está contribuindo, segundo Joana de Ângeles, que é o que a Márcia colocou aqui, quando um ser se ergue em oração, ora de ação, com Deus, ergue para Deus, ergue consigo a humanidade inteira. Ou o que ela colocou com Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e vai encontrar nela mesma 1000 recursos para a solução de todos os seus problemas. Mas na obra Servidores no Além, nós vamos ver, provavelmente, na próxima parte. Quando 1% do Evangelho de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Porque quando um modifica, reverbera, reflete, ressoa no mundo inteiro. Que lindo, Sebastião. Isso nos leva a entender que a conexão entre toda a humanidade, existe uma interdependência de todos nós, uns com os outros, né, Sebastião? Somos um, como você sempre fala e como você acabou de explicar, a nossa alma tem que entender isso um dia, com certeza. Obrigada, Sebastião. Pode passar, César. Antes que você comente a próxima tela, eu só lembrei de Paulo de Tarso. Então somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros, ou seja, tem parte do Sebastião na Márcia e em todos os seres, como Leon Denis afirma. O universo inteiro está dentro de mim e eu existo no universo inteiro. Olha a tela que eu estou colocando, você já falou sobre ela. Então vamos lá. Quando alguém leva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. Acabamos de ouvir você ao vivo e a cores aqui falando para nós. Portanto, a mudança de hábito de um ser senciente, a transformação estrutural de um diminuto átomo de seus veículos de expressão interferirá profundamente em todas as frequências de vida inseridas em nosso sistema planetário. Deste modo, somos um. Não é uma expressão superficial, mas uma inegável verdade, pois imanentes em Deus. Que lindo, Sebastião. Olha que frase linda, maravilhosa. Está lá no livro, pessoal. Comprem o livro, quem não comprou ainda. Leiam com atenção, porque essas pérolas estão lá dentro e é preciso ler com calma, às vezes para abstrair os contextos maravilhosos que tem dentro do livro. Pode passar, César, por favor. E lá nas páginas, continuando. Está errado ali, não é 344, é 244. De que forma a oração consciente e a mudança de hábitos pode influenciar a expansão da consciência e o progresso espiritual da humanidade? Eu acho que você já respondeu, mas se você quiser responder, eu coloquei a pergunta. Deixa eu colocar mais um ponto no conto, então. Por favor. Nós sabemos, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23 do capítulo 27, que a oração é a primeira filha da fé. E ao mesmo tempo sabemos com Emmanuel que a oração começa na feição de simples desejos. E para André Luiz, desejos são entidades tomando a forma correspondente. E esses desejos são alavancas que vão mover os sentimentos, que vão viajar do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental. Quando chega lá, se transforma em pensamentos, a força de atração. Então nós percebemos aqui que a fé, que é o conhecimento genuíno, gerou o que nós chamamos de oração, que é um planejamento, é um projeto de vida, hora de ação,
E a oração criou o pensamento, que é a nossa maior potência criadora, abaixo da vontade, que é a sua gerente. E sabemos que a consciência tem como o mais potente ou o suprassumo o que nós chamamos de reino de Deus em nós, o âmago do ser ou a superconsciência. E é lá, conforme falamos já com Joana de Ângeles, é que a oração nasce. A oração vem de lá para cá. E quando falamos de oração que vem de lá para cá, pode ser a paciência, a compaixão, a ternura, é um aglomerado de virtudes que se unem e quando chega na mente, também se transforma em pensamento. A nossa força de atração que pode orientar aquele outro pensamento que nós criamos. Então, se vem da nossa consciência, do âmago da consciência, algo para multiplicar o pouquinho que nós criamos aqui, o esforço que fizemos, segundo Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição dar-se-á aquele que tem, essa força que vem de dentro pode trazer 100 ou 1000 vezes a mais a potência dessa que criamos aqui fora pelo nosso esforço pessoal com a oração. E esse conteúdo multiplicado com a presença da consciência ativa, onde nós atuamos, e da superconsciência, multiplica-se as possibilidades e os talentos por aqui. Então, quanto mais de compaixão, de ternura do que veio de dentro, ilumina, enriquece, sublima o que está fora e depois isso somatiza e expande a consciência. Em cada gesto, em cada situação. Então, a oração em si, para André Luiz, é um mecanismo avançado por intermédio do qual nós criamos elementos força. E elementos força são virtudes. Nesse processo de sublimação do próprio pensamento. Porque eu criei o pensamento, é a minha força de atração. E ninguém consegue pensar sem interagir. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo Gubbio na obra Libertação de André Luiz. E esses seres, segundo Leon Denis, na obra, numa de suas obras, já fala o nome, já. Então, quando ele narra que eles vêm ao encontro do nosso pensamento e nós vamos gravar neles a nossa inteligência, o nosso poder criador. E eles vão dar forma ao nosso pensamento. Esta energia, esse manancial que veio de dentro vai dar vida, vai dar qualificação. E essa multiplicação de possibilidades agem em todos os corpos perispirituais, enriquecendo-os, sublimando-os, até chegar no físico. A obra de Leon Denis é Deus e o universo. Se não tiver certo, você já sabe que é mais ou menos por aí. Porque eu estou num estado de consciência que estou mais fora do físico e não dá para lembrar do que é aqui. E esse conteúdo, viajando por todos os chakras, que são portais dimensionais, interagindo com todos os quadrantes do universo, viaja até o físico e nós sabemos que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Então, um quanto de energismo desse corpo físico vai evoluir nesse propósito e enriquecer o perispírito. Este vai sofrer transformações sucessivas, se elevando, sublimando de camada em camadas até a sua completa purificação, levando todo esse energismo para o âmago do ser, porque o perispírito que evoluiu até se confundir com o espírito vai transformar-se em parte integrante dessa consciência, ou seja, vai chegar um rebanho inteiro de ovelhas promovidas. O processo de iluminação aconteceu no gesto e na ação, e a expansão foi os elementos iluminados que voltam ao âmago da própria consciência. Que lindo, Sebastião. Graças a Deus que está gravado, porque que inspiração para você falar da oração.
Eu gostaria de dar meu testemunho sobre a oração. Como eu agradeço ao meu Pai Celeste quando eu entro em prece, quando eu sinto essa presença amorosa desse Pai imensuravelmente bom e justo, porque não existe fórmula, né, Sebastião? É a alma. Sim, A conexão tem que vir dos sentimentos internos que nós acalentamos. O governo realmente é a administração consciente através da busca do amor que a gente consegue. Gratidão, Sebastião. Muito, muito, muito lindo mesmo. Pode passar, César, por favor. E aqui coloquei 4 questões. Seria como uma explicação. Oração elevada, conforme Joana de Ângeles, porque está tudo isso no livro. Gibran, o Khalil Gibran, ele reforça a ideia de que cada movimento íntimo repercute nas leis da existência, que as nossas ações, mesmo as mais sutis, influenciam o todo. Nós estamos unidos numa vasta teia da vida e, por isso, toda atitude, seja para o bem ou para o mal, ecoa em múltiplas consciências, modelando o destino coletivo. E Emmanuel, ele vai colocar para nós, também como Gibran e o Leon Denis, ele fala, conclamando que conhecer que somos co-criadores do mundo e que ajudamos a criar por meio de cada pensamento, palavra e atitude. Então, nós estamos contribuindo com o nosso universo, com a nossa Terra, com a psicosfera da nossa Terra, com aquilo que nós sentimos e pensamos. Pode passar, César. Eu estou colocando outra pergunta. Por que o texto enfatiza que a ação dirigida ao bem possui uma força incalculável e como isso se relaciona com a ideia de progresso coletivo? essa é Está nas fácil. páginas 243 e 244. Então, na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que o bem de todos é o eterno princípio. E como eu disse agora há pouco com Joana de Ângeles, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais, e Miramês fala que pode ser milhões. E o bem supremo, conforme ainda André Luiz em Respostas da Vida, é a lei eterna. Então, tudo que convergem para o bem, o que é o bem? É quando eu desejo promover o outro, libertar o outro, à luz do meu próprio exemplo. Então, quando toda a minha atitude no pensar, sentir, falar e agir não prejudica o outro, eleva o outro, estimula o outro a conquistar, por sua vez, aquilo que eu estou conquistando. Então, o bem de todos, qualquer atitude que nós vamos imaginar, agora há pouco ainda disse, ninguém consegue pensar sem interagir, no mínimo com a matéria mental, mas com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ninguém consegue interagir sem permutar valores com o mundo inteiro, com tudo e todos. Ninguém consegue evoluir sem se relacionar. Por isso essa conexão, quando eu mudo, o mundo muda. Então a paz do mundo começa na minha paz. Faço em mim as reformas que eu desejo no mundo. Eu sou uma cópia, uma miniatura do universo como corpo biológico. Conforme Emmanuel, o corpo físico é uma cópia perfeita do universo.
Então, quando imaginamos que nós somos o universo em miniatura, que o universo inteiro, inclusive segundo Pastorino em Sabedoria do Evangelho, ele fala que Deus e o Cristo estão inteiros dentro de nós e dentro de todos os seres. Então, quando nós promovemos esse Deus, esse Cristo, colocando-os em ação, tudo é atingido. Reverbera infinitamente, não tem limites para isso. Vai de zero ao infinito em milésimos de segundo. Por isso que é importante saber o que realmente somos, deuses. Essencial saber onde está o material que eu vou usar para fazer acontecer dentro de mim. O reino de Deus está dentro de vós. Como eu coloco isso em ação? Oração. Está lá onde está o reino e vem de lá para fora trazendo esse manancial. Em que isso se transforma? Na bioenergia, para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. É simples para quem tem o conhecimento. É quase impossível para quem ignora. Então, quando o saber nos liberta da ignorância, a vivência desse saber nos liberta do sofrimento, segundo Joana de Ângeles. Obrigada, Sebastião, pelas respostas e ensinamentos maravilhosos. E partindo para o nosso encerramento desta parte, eu trouxe aqui, segundo os pensadores como Leon Denis, Camille Flammarion, essa força essencial do universo é mais do que uma energia física. Ela é inteligência universal e espiritual. Flammarion, por exemplo, ele descreve Deus como uma força inteligente, invisível, presente em cada ponto do espaço e tempo, sustentado e organizando a natureza com sabedoria e amor. Portanto, esta força ela pode ser compreendida como... Pode passar, César, por favor. Princípio divino que anima tudo, desde as estrelas até a alma humana. Amor em ação, quando manifestado pela consciência em evolução. Inteligência cósmica que guia a harmonia universal. Energia criadora que não se perde, mas se transforma e cresce na visão espírita e filosófica desses autores. Essa força é a própria presença divina que pulsa em tudo, o que em nós se revela como potencial criativo, moral e espiritual. Pode passar, César. Então, eu trouxe aqui um pequeno esquema, espero que o Sebastião aprove. Nós podemos crescer inteligentemente pelo amor, mas quando não sabemos, também crescemos pela dor. Então, veja, nesse esquema aqui, nós temos, pelo amor, nós temos os anseios positivos, os estresses positivos, a nostalgia. Pelo estresse negativo, pelo anseio negativo, pela depressão, ambos nos levam no mesmo patamar. Só que os caminhos são suaves para um e tortuosos e sofredores para o outro. Continuando, para chegarmos nesse despertar espiritual, nós temos a conscientização, a aceitação, a entrega e a serenidade. É o crescimento inteligente pelo amor. E temos a descentralização, a negação, o desespero,
o controle e o descontrole, o pânico, que também vai nos levar a esse mesmo patamar. Então, eu não sei, você gostaria de falar alguma coisa aqui, Sebastião, sobre esse quadro? Gostaria. Então, quando você parte aqui da dor, a ansiedade, o estresse, a depressão, a cura disso vai estar no amor, no anseio por coisas melhores, nesse estresse positivo, a luta de transformação e a nostalgia. Você vai lembrar do que você foi na dor e agora está pronto. Por isso que você começa outra jornada nesse pequeno despertar, pela essa inconscientização, negação, desespero. Aqui pode ser outro percurso que você vai refazer ou tomar fôlego e refazer o processo dentro desse outro cenário que você coloca. Aí você vai tomar consciência, você vai aceitar a situação, você vai procurar compreender, que é o que nós chamamos de fé. Você vai ter energia para mudar isso, porque a fé é mãe da oração, ela que canaliza. No final das contas, você vai ter serenidade. Então, esse tema é belíssimo que pode ser visto de vários modos. Ai, que lindo, Sebastião. Muito obrigada por dar tantos esclarecimentos para nós. Pode passar, César, por favor. Então, lembremos-nos do exemplo da lagarta, que fatalmente se transforma em borboleta após longos períodos de esforço no solo, sobre as árvores. A lagarta, ela atinge o clímax nesse estágio. Pode passar, César. Colocado também pelo Sebastião, na página 250 a 251, as páginas. Pode passar, César. E podemos fazer analogia conosco, né? De lagarta nos tornamos borboletas, espíritos evoluídos, espíritos de luz. Então, essa lagarta, protegida das intempéries pelo casulo acolhedor, ela lança-se incansavelmente ao autoburilamento, autolapidação, metamorfoseando-se com o passar dos dias em belíssimas espécies voadoras, que são as borboletas. Então, eu coloquei aqui o reino dos insetos, o reino animal, como Deus mostra para nós a evolução. Se existe evolução numa lagarta, imagine nós, filhos de Deus, deuses, como Sebastião sempre coloca, quando aplicarmos inteligentemente os conhecimentos, quando buscarmos o esclarecimento, tudo vai se transformando e nós vamos nos auto-iluminando, com certeza. Pode passar, César. Da mesma forma, a vida, ela exigirá, palavras agora do Sebastião, exigirá de qualquer indivíduo que alcance a evolução correspondente em novo posicionamento, concedendo-lhe, porém, o tempo necessário para planejar e meditação, ante a grave decisão a tomar e a consequente responsabilidade a assumir. Olha que colocação linda do Sebastião. Pode passar, César. E como última pergunta, para que serve o Evangelho, Sebastião? Fazendo agora um retrocesso, indo lá no começo, praticamente, para curar
todas as enfermidades psicobiofísicas, morais e espirituais. Mas o Evangelho em si, ele é a força, a lei que governa o cosmos. Ao mesmo tempo, ele é a vitalidade gerida por esta lei, vai gerar a própria vida. Então, o Evangelho é luz. A luz é Deus. Deus é amor. Amor é vida. Então, ele serve para tudo. Ele é a sua caixinha de ferramentas. Se você precisa de um hormônio para reordenar parte do seu ser, você encarna virtudes que vão criar esses hormônios. Se você precisa de vitalidade para reconstruir tecidos, basta você eleger um propósito de vida nova. E às vezes, quiçá, de vida digna, dependendo de como você está levando a sua vida. Então, ele é ao mesmo tempo o pão que gera e nutre, a lei que organiza e mantém. Ou seja, o Evangelho é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, porque ele é o Cristo personificado em nosso íntimo. É a expressão de Deus em nosso favor. Como uma fração diminuta do divino arquiteto, como se ficasse do nosso tamanho para dialogar conosco dentro do nosso propósito e o nosso estado de compreensão e nível de consciência. Então, o Evangelho é força, lei, que pode transformar-se em nosso corpo biológico em hormônios. Ele é vitalidade que pode transformar o que nós chamamos de prana divina, a matéria-prima. E, ao mesmo tempo, ele é vida, e vida em abundância, porque o Evangelho está no ar. Ar é vida, então eu estou trazendo a vida pronta. O Evangelho está nos peixes, então eu estou trazendo o Evangelho de um outro formato. O Evangelho está em toda a natureza. Então, ele é a vida em todas as suas expressões. Então, nós podemos nos valer dele de 3 modos. Trazer a vida pronta, por intermédio da alimentação, por exemplo. Gerar a própria vida ou evoluir, sublimando o nosso universo, transformando em leis que são as nossas próprias virtudes. Respirando fundo. Que lindo, Sebastião. Muito obrigada, gratidão profunda. Pode passar, César, por favor. Então, como fechamento do nosso estudo de hoje, sigamos no Cristo, palavras do Sebastião, na página 252. Sigamos no Cristo, pois nele somos amorosamente burilados, como eternos aprendizes do Evangelho, esforcemo-nos e percebemos ativamente em nós, como essência que vivifica e norteia a nossa consciência, e conscientizemo-nos de que, para os elementos que alicerçam a natureza, também somos cartas vivas desse pergaminho de luz, traçando roteiros e conduzindo vidas rumo aos páramos incontestes da evolução. Pode passar, César. Então, fica aqui o propósito da nossa próxima aula, o próximo item que nós vamos estudar, que seria a terceira parte, como usar. E agradeço profundamente, pode passar, César, a coragem que todos nós devemos ter. Pode passar, César. A coragem que... Deixa Jesus aí, que está tão bonito. Então deixa. Então, a coragem de evoluir à luz do Evangelho. Esse é o grande convite. Essa metáfora transformadora que nós, os pequenos seres, assim como a borboleta se transforma numa linda, a lagarta se transforma numa linda borboleta, que nós também possamos
fazer a nossa transformação em espírito e verdade, porque ajuda não nos falta. Ensinamentos estão abundantes. Depende de nós, o nosso esforço, o nosso querer para conquistar o objetivo das nossas encarnações, eliminar vícios e conquistar virtudes. Muito obrigada a todas, muito obrigada, Sebastião, pela oportunidade, pelos ensinamentos preciosos e pelo tempo que nós estivemos aqui. Quantas novidades, quanto foi acrescentado ainda, além do conteúdo maravilhoso desse livro. Gratidão profunda. Muito obrigada, Sebastião. A gratidão infinita é nossa. Esta aula com certeza vai transformar muitas criaturas, que vai ver, rever, anotar, experimentar e esperançosa que a próxima aula chegue e depois novos conteúdos, como foi prometido. Da primeira aula, da segunda vai gerar outras aulas após as 4 iniciais, depois vem mais 4 e, se for o caso, vem mais 4 e mais 4 até tirarmos pelo menos o necessário para uma vida plena, saudável e feliz. Conscientes que tudo que existe são expressões de Deus. E como pequenos deuses para os átomos, hoje já somos átomos para os criadores de mundos. Então, do mesmo modo que nós estamos criando esse universo de seres infinitesimais que juntos fazem o nosso próprio ser biológico, etc., perispiritual, mental, consciencial, nós estamos dentro de outros seres como partes da sua consciência, como Kardec coloca na Revista Espírita, de setembro de 1868. E todos os encarnados e desencarnados formam a alma do mundo sob a regência do Espírito-Chefe. E podemos tranquilamente imaginar todos os seres em todos os mundos formam a alma do cosmo, cujo gerente é o próprio arquiteto cósmico. Então, veja, reveja, compartilhe, comente. Entre no canal da Márcia, que ela vai falar para vocês como está escrito lá o canal dela. Tem mensagens belíssimas por lá. Eu já me inscrevi logo no comecinho. Curta, compartilhe. Convide outros a se inscrever para que os nossos canais possam crescer por sua vez. Como acessar o seu canal, Márcia? Como fazer para ajudar o seu trabalho a expandir? O meu canal, ele é bem simples, porque eu tenho por objetivo passar mensagens tranquilizadoras, mensagens como uma espécie de meditação. É o meu nome, Márcia Ribeiro Prazinos, no YouTube. Você entra lá, põe Márcia Ribeiro Prazinos e já você entra, tem bastante vídeos, tem umas coisinhas bem bonitinhas no meu canal. E fica aí o convite para que vocês prestigiem lá as reflexões. Eu tenho bastante reflexões do Miramês, que eu adoro, gosto muito dos ensinamentos dele, André Luiz, enfim, do Sebastião, uma diversidade grande. Fica o meu convite, o meu agradecimento. E trabalhar com o Cristo é empolgante. Enfim, Sebastião, eu estou um pouco emocionada. Eu gostei bastante dessa experiência de juntos conversarmos sobre o Evangelho, que é algo que eu adoro fazer. E vamos aguardar os resultados desta aula, que certamente vai ajudar de verdade várias pessoas. Muito obrigada, Sebastião. E até a próxima aula, se Deus quiser. Até. Namastê. Deus ilumine imensamente.
E como prometemos, não vai ter aqueles recadinhos que vai cansá-los. Eles estão todos lá no Telegram para você. Só anunciar o nosso próximo convidado, no dia 17, Francisco Hortolã, de Fernandópolis, São Paulo, com o tema Perdão e Auto-Perdão. É um amigo muito querido, muito amado. Já palestramos várias vezes no templo, naquele oásis de cura espiritual, também projetando as possibilidades da cura física e de tantos outros ensinamentos numa equipe tão harmoniosa, graciosa, amorosa que tem por lá. Vocês vão sentir na aura desse ser o que eu estou falando. Então, aguardamos vocês com muito amor. Domingo nos encontraremos às 10 da manhã e às 17h30, ao vivo e em cores. Fique então com a nossa agenda presencial. Agradecemos ao César Ayala, a vocês, netespectadores, corações solidários, empresas e emissoras parceiras. A paz do Cristo, a paz de Deus seja com todos. Namastê. Quinta vivência, o despertar da consciência. Dia 1 a 3 de agosto de 2025. Começando no dia 1 às 18 horas e terminando no dia 3 às 12 horas. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: Viagem no Tempo. Local: Fazenda Capituva. Contato: DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Palestrantes: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Carmen Lúcia Dalano, São Paulo. Crispim Lúcio Jaraguá, Goiás. Marcelo Marques, São Paulo. Namastê.